Sabe quando você faz tudo certinho, toma um remédio para pressão todo santo dia no mesmo horário, mas na hora de medir, o aparelho continua mostrando um número alto? Se essa teimosia da sua pressão parece familiar, fica aqui comigo. A gente vai entender juntos por que isso acontece e, o mais importante, o que fazer a respeito. Olha, essa é uma frustração que eu escuto muito. A pessoa segue a receita à risca, mas a pressão não baixa. Se isso está acontecendo com você, a primeira coisa que eu quero te dizer é: a culpa não é sua. E a segunda aqui, para quase tudo, existem explicações e soluções. Muito bem, vamos começar a entender o problema. Primeiro passo: essa condição tem um nome. Quando a pressão insiste, teima em não baixar mesmo com o tratamento, os médicos dão um nome para ela: hipertensão resistente. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. Então, não é qualquer dificuldade para controlar a pressão, tá? A definição é bem específica. Acontece quando a pessoa já está usando 3 ou mais remédios diferentes, nas doses certas, e mesmo assim a pressão não chega na meta. E um detalhe importante: um desses remédios tem que ser um diurético, aquele que ajuda a gente a eliminar o excesso de líquido. E olha só esse número, 12%. Parece pouco. Pensa assim, a cada 10 pessoas que tratam a pressão alta, pelo menos uma enfrenta essa mesma batalha. Então, não é um problema raro de jeito nenhum. Por isso é tão importante a gente investigar direitinho o que pode estar por trás disso. Certo. Agora que a gente já sabe o que é o problema, vamos para a parte mais interessante: a investigação. Pensa que o médico age como um detetive da saúde. Ele começa a procurar os possíveis culpados. Vamos conhecer agora as 6 causas mais comuns que podem estar sabotando o seu tratamento. Aqui está a nossa lista de suspeitos. Como você pode ver, as causas vão desde coisas simples, como o nervosismo no consultório, a famosa hipertensão do avental branco, até pequenos erros na hora de tomar o remédio ou de medir a pressão. Mas também passa pelo nosso dia a dia, nossa alimentação, nosso estilo de vida e até outras doenças que a pessoa possa ter. Vamos olhar cada um desses pontos com calma. Sabe aquele friozinho na barriga só de pensar em ir ao médico? Pois é, isso é super comum. O simples fato de estar ali, naquele ambiente, pode deixar a gente mais tenso, mais ansioso. E aí o que acontece? A pressão dispara. O resultado é uma medição que não reflete como a sua pressão fica no dia a dia, em casa, tranquilo. E aqui tem uma fala muito importante de um grande especialista, o Dr. George Thomas. Ele nos lembra que tratar a pressão não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Às vezes, é preciso um pouco de paciência e algumas tentativas. Claro, sempre com a orientação do médico, até achar a combinação perfeita de remédios para cada pessoa. Muita gente não dá a devida importância, mas o jeito de medir a pressão em casa pode mudar completamente o resultado. Olha só esses detalhes. Usar aquela faixa que abraça o braço, a braçadeira, de um tamanho errado. Não esperar uns 5 minutinhos em repouso antes de medir, ou até sentar de qualquer jeito com as costas sem apoio. Qualquer um desses errinhos pode fazer o aparelho mostrar um número bem mais alto do que o real. Agora a gente vai entrar num ponto que, olha, pouca gente sabe e que pode ser o pulo do gato para muita gente. Vamos falar de alguns remédios que parecem inofensivos, mas que podem estar travando uma verdadeira guerra contra o seu tratamento da pressão. Bateu aquela dor de cabeça ou uma dor nas costas, qual a primeira coisa que a gente faz? Pega um anti-inflamatório, não é verdade? O problema é que essa classe de medicamentos, os AINES, pode brigar feio com seu remédio de pressão. É como se eles fizessem o corpo segurar mais sal e mais água, e com mais líquido circulando, a pressão sobe. E essa imagem, que veio de um estudo feito aqui no Brasil, mostra o tamanho do problema. Dá uma olhada nesses nomes. Diclofenaco, nimesulida, são super comuns. A gente compra em qualquer farmácia, muitas vezes sem receita. É quase certeza que um desses está aí na sua gaveta de remédios agora mesmo. Agora eu quero te propor um exercício. Dá uma olhada nesses nomes de novo e pensa: qual deles é familiar para você? Qual deles tem aí na sua casa para uma emergência? Conta pra gente aqui nos comentários, vamos ver quais são os mais populares. Essa informação é muito valiosa. Ah, então o que eu faço quando tiver dor? Calma, tem solução. Para dores mais simples e por pouco tempo, o paracetamol e a dipirona geralmente são mais seguros para quem tem pressão alta. Mas atenção, os outros, como ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, esses exigem muito, muito cuidado. A regra de ouro é: antes de tomar qualquer um deles, fale com o seu médico. Por isso, a dica mais importante que eu posso te dar é essa. Na sua próxima consulta, faz uma faxina na sua caixa de remédios. Pega uma sacola e coloca tudo o que você toma lá dentro. O remédio da pressão, a vitamina, o chá, aquele que você comprou por conta própria. Leva tudo para o seu médico ver. Esse gesto simples pode resolver o mistério da sua pressão.
Pronto, já investigamos os problemas, agora vamos por uma solução que é fascinante e que está mudando o jeito de tratar a pressão, a cronoterapia. Acredite em mim, a hora que você toma o seu remédio pode ser tão importante quanto o próprio remédio. A cronoterapia é basicamente a ciência de dar o remédio ao corpo na hora em que ele mais precisa, seguindo nosso relógio biológico. É como acertar o alvo no momento exato. Isso pode fazer o remédio funcionar muito melhor e até diminuir os efeitos colaterais. Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para o ritmo da nossa pressão ao longo do dia. De manhã, logo que a gente acorda, ela dá um salto. Esse é o momento de maior risco para infartos e derrames. Durante a tarde, ela fica no ponto mais alto. E do ideal é que à noite ela caia um pouco, para dar um descanso para o nosso coração. E aqui vem a pergunta de R$ 1.000.000. Se o grande perigo está nesse pico da manhã, será que tomar o remédio exatamente nessa hora é a melhor estratégia? Pensa bem. Talvez ele não tenha tempo de fazer efeito para controlar justamente esse momento mais crítico. E a ciência tem uma resposta que pode te surpreender. Vários estudos importantes já mostraram que tomar pelo menos um dos remédios à noite antes de dormir pode ser a chave do sucesso. É como se você preparasse um guarda-costas para o seu coração. O remédio age enquanto você dorme e quando o despertador toca, ele já está no auge da sua força, prontinho para segurar aquele pico perigoso da manhã. Muito bem, vimos os problemas, vimos as possíveis soluções. Agora é hora da gente transformar toda essa informação num plano prático, para você assumir o controle da sua saúde a partir de hoje. Então, anota aí se precisar. Primeiro, e o mais importante de tudo, nunca mude o horário do seu remédio por conta própria. Converse com seu médico, pergunte sobre a cronoterapia. Segundo, leve aquela sacola com todos os seus remédios na consulta. Terceiro, peça para ele verificar se o seu aparelho de pressão em casa está medindo certo. E por fim, anote suas dúvidas no papel e não saia do consultório sem entender tudo. Informação de qualidade pode salvar vidas. Se esse nosso guia te ajudou a entender melhor a sua saúde, eu faço um convite. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas dicas. E conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Pensa em quantas pessoas que você ama podem estar passando por isso sem saber. Pega o link deste vídeo e manda agora mesmo no grupo da família no WhatsApp. É um gesto de cuidado e de amor. E pra gente terminar, me conta aqui nos comentários qual dessas dicas foi a mais reveladora para você. Qual delas você vai colocar em prática já na sua próxima consulta? Cuide-se bem, um grande abraço.